Há escritores que escrevem histórias e há aqueles que escrevem o próprio país. Érico Veríssimo pertence à segunda categoria. Seus romances não são apenas narrativas, são paisagens de um Brasil profundo, costuradas por vozes, ventos e memórias que atravessam gerações. Ler sua obra é como abrir uma janela ampla para o passado e sentir o sopro dos séculos entrar pela sala. Frio, forte, arrebatador. Antes de O Tempo e o Vento tornar-se um dos pilares da literatura brasileira, havia um homem inquieto, um observador agudo de seu tempo, um contador de histórias que carregava no olhar a vastidão dos pampas e no coração uma sede de entendimento humano. A saga de famílias, guerras e amores que ele construiu não nasceu de improviso. Brotou de uma relação profunda com a terra, com o idioma e com a própria ideia de memória coletiva. Num Brasil que ainda buscava sua voz moderna, Érico ergueu uma ponte entre o regional e o universal. Seus personagens, embora ancorados na história do Rio Grande do Sul, falam de sentimentos universais, a passagem do tempo, os conflitos de identidade, os sonhos e as perdas. Em sua escrita, o passado não é uma ruína distante, é uma presença viva que pulsa, respira e confronta o presente. Ao longo deste episódio, vamos percorrer a vida de Érico Veríssimo não como quem revisita um autor, mas como quem retorna a um território de narrativas fundadoras. Falaremos do menino curioso, que cresceu entre livros e silêncios, do jovem que encontrou na literatura uma forma de escapar e resistir, do homem que ousou transformar uma história local em epopeia nacional. Antes do reconhecimento e dos clássicos obrigatórios nos vestibulares, havia o escritor que observava o mundo com olhos atentos e traduzia tudo em palavras precisas, emocionantes e profundamente humanas. É nessa travessia entre o homem e a memória que vamos entrar agora. E se você acha que já conhece Érico Veríssimo apenas pelas páginas de um livro escolar, prepare-se. A história por trás da obra revela um Brasil que ainda ecoa dentro de nós. Autor e obra. Érico Lopes Veríssimo nasceu em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, em 1905, e se tornou um dos nomes centrais da literatura brasileira do século XX. Autor de romances, contos, crônicas e memórias, foi também tradutor e editor, um intelectual de múltiplas frentes que ajudou a formar o panorama literário moderno do país. Sua obra mais emblemática, O Tempo e o Vento, é uma trilogia monumental composta por O Continente, O Retrato e O Arquipélago. Nela, Érico constrói uma epopeia familiar e histórica que acompanha mais de 200 anos de história do Rio Grande do Sul e do Brasil. A narrativa entrelaça destinos individuais com os grandes acontecimentos nacionais, guerras, lutas políticas, transformações sociais, tudo filtrado por um olhar profundamente humano. Mas Érico não começou por aí. Antes da saga histórica, ele já havia conquistado leitores com romances urbanos como Clarissa, Caminhos Cruzados e Olhai os Lírios do Campo. Essas obras revelavam um autor atento às mudanças sociais, às tensões entre tradição e modernidade e às contradições da classe média brasileira. Com uma prosa fluida, acessível e elegante, Érico aproximou a literatura de um público amplo sem abrir mão da densidade narrativa. O Tempo e o Vento, no entanto, foi seu gesto mais ambicioso. Ao contar a história das famílias Terra e Cambará, ele deu corpo à formação do sul do país e, simbolicamente, à formação do próprio Brasil. O romance atravessa gerações, misturando ficção e história, épico e íntimo, política e afeto. É uma narrativa sobre pertencimento, legado e transformação, escrita por alguém que entendia que a memória não é estática, é um campo de disputas e afetos. Érico também teve papel fundamental fora das páginas. Como diretor cultural da editora Globo, foi responsável por introduzir no Brasil traduções de grandes autores estrangeiros, influenciando toda uma geração de leitores e escritores.
Seu nome se tornou leitura obrigatória em vestibulares, não por acaso, mas porque sua obra oferece um retrato complexo e sensível do Brasil, conectando passado e presente com uma força rara. Ao longo deste episódio, seguiremos a vida de Érico como quem segue um rio, da nascente discreta na infância gaúcha até o curso largo e profundo de sua maturidade literária. Infância e origem. Para compreender a literatura de Érico Veríssimo, é preciso voltar a Cruz Alta, no interior do Rio Grande do Sul, onde ele nasceu em 17 de dezembro de 1905. Uma pequena cidade marcada por invernos rigorosos, horizontes largos e uma vida comunitária intensa. Cenário que deixaria marcas profundas em sua imaginação. Érico cresceu em uma família tradicional, mas não abastada. Seu pai, Sebastião Veríssimo da Fonseca, era farmacêutico e comerciante. Sua mãe, Abigail Lopes Veríssimo, era uma mulher sensível, que valorizava a educação e os livros. A infância de Érico foi permeada por uma certa ambiguidade. De um lado, o ambiente interiorano, com suas histórias orais, figuras típicas e tradições gaúchas. De outro, a influência silenciosa da cultura letrada, trazida pelos livros e pela curiosidade insaciável do menino. A casa em que cresceu era um espaço de afetos, mas também de instabilidades econômicas. A falência do pai abalou profundamente a família, mergulhando-os em dificuldades financeiras que marcariam a juventude do escritor. Desde cedo, Érico aprendeu a observar o mundo com atenção. Via a queda do prestígio familiar, os silêncios pesados dos adultos, os contrastes entre aparência e realidade, temas que mais tarde se tornariam matéria literária. Além disso, Cruz Alta era uma cidade limite, geográfica e simbolicamente. Situada entre campos e serras, era um lugar de passagem de viajantes, tropeiros e notícias. Essa atmosfera fronteiriça entre o rural e o urbano, o passado e a modernidade, moldou a percepção de Érico sobre o Brasil como um país em constante trânsito, onde diferentes tempos e vozes coexistem e se confrontam. O menino tímido, observador e curioso encontrou refúgio nos livros. Desde cedo, a leitura foi seu espaço de liberdade. Lia com avidez romances de aventuras, histórias traduzidas e obras que chegavam de forma irregular ao interior, mas que ampliavam seus horizontes para além das fronteiras locais. A imaginação literária nasceu ali, entre o frio das madrugadas gaúchas e o calor íntimo das páginas lidas em silêncio. Essa infância, marcada por ambiente familiar tenso, vida provinciana e descobertas através da leitura, se tornaria um dos alicerces de sua obra. Em O Tempo e o Vento, Cruz Alta reaparece transfigurada como o Santa Fé, uma cidade fictícia que concentra em si o drama e a grandeza do interior brasileiro. Assim, a origem de Érico não é apenas biográfica, é também estética. Ele é filho de um território, de um clima, de um conjunto de histórias transmitidas em voz baixa ou impressas em papel amarelado. E esse território interiorano, com suas complexidades, seria levado à literatura com uma força épica que poucos autores brasileiros alcançaram. É nessa paisagem de nascimentos e contrastes que se forja a sensibilidade de um escritor que mais tarde abraçaria o país inteiro com sua narrativa. Primeiros obstáculos. Antes de se tornar um dos maiores romancistas brasileiros, Érico Veríssimo enfrentou um percurso permeado por fracassos, incertezas e mudanças abruptas. A vida não lhe ofereceu um caminho literário evidente. Ao contrário, foi nas curvas inesperadas e nos silêncios das derrotas que ele começou a moldar a própria voz. O primeiro grande abalo ocorreu ainda na adolescência, quando seu pai, Sebastião, faliu. A ruína econômica da família teve um impacto profundo, não apenas material, mas também simbólico. O prestígio social que os Veríssimo possuíam em Cruz Alta esvaiu-se e com ele veio a vergonha, a necessidade de mudar de posição no mundo e a percepção precoce da instabilidade das estruturas sociais.
Para um jovem sensível e observador como Érico, este trauma plantou uma semente, a de que o tempo corrói certezas e que os papéis sociais são frágeis encenações. Aos 13 anos, ele deixou Cruz Alta para estudar em Porto Alegre. A capital, com seu ritmo urbano e ambiente cultural mais efervescente, representava um novo mundo, mas também um espaço de solidão. Longe da família e das referências afetivas, Érico viveu uma fase de desajuste e introspecção. Não era um aluno brilhante. Tinha dificuldades em se adaptar à vida escolar e acadêmica, abandonando o curso de farmácia antes de concluí-lo. Em meio a esse período, surge outro trauma silencioso, a sensação de não pertencimento. Ele não se encaixava plenamente no ambiente tradicional de Cruz Alta, mas também não encontrava lugar na Porto Alegre moderna e competitiva. Essa experiência de deslocamento, de estar sempre entre dois mundos, sem se sentir inteiramente parte de nenhum, seria transposta mais tarde para personagens que vivem tensões internas entre passado e futuro, campo e cidade, tradição e ruptura. Para sobreviver, Érico desempenhou uma série de empregos distantes da literatura. Trabalhou em farmácia, em comércio e até como funcionário de escritório. Nenhum deles o satisfazia plenamente. O jovem escritor carregava a frustração de ter sonhos grandes num país que muitas vezes não oferece espaço para a sensibilidade. Além disso, enfrentou uma questão pessoal delicada. Sua saúde era frágil, sofria com problemas respiratórios e crises de angina que o acompanharam por toda a vida, lembrando-lhe constantemente da vulnerabilidade do corpo. Essa fragilidade física, longe de paralisá-lo, se transformou em lente existencial, como se a consciência da morte iminente ampliasse sua percepção da passagem do tempo. Esses primeiros obstáculos, a falência paterna, a adaptação difícil à cidade grande, o sentimento de deslocamento e a saúde delicada, não foram apenas barreiras. Foram forjas silenciosas, moldando o escritor que viria a narrar com profundidade psicológica e amplitude histórica a formação de um país. Érico aprendeu desde cedo que a vida é feita de ciclos que se abrem e se fecham, de perdas que se transformam em matéria narrativa. Em O Tempo e o Vento, essas experiências aparecem transmutadas em épica, famílias que ascendem e decaem, personagens que migram em busca de sentido, corpos frágeis que enfrentam ventos históricos impiedosos. O trauma pessoal encontra na literatura um espelho coletivo. E é justamente dessa luta íntima que surge a força para seguir em direção ao próximo passo, a descoberta da palavra como caminho. Formação. A palavra chegou à vida de Érico Veríssimo como um refúgio silencioso, primeiro pela leitura, depois pela escrita. Nos anos em que as incertezas materiais e existenciais o cercavam, os livros se tornaram seu território mais sólido. A formação intelectual de Érico não foi marcada por diplomas ou instituições prestigiosas, mas por uma trajetória autodidata intensa, curiosa e profundamente livre. Ainda jovem, mergulhou em clássicos da literatura universal. Lia Balzac, Dickens, Dostoiévski, Proust e autores brasileiros como Machado de Assis e José de Alencar. Essa leitura constante não tinha caráter acadêmico. Era um ato de sobrevivência, um modo de compreender o mundo para além das fronteiras físicas de Cruz Alta ou das ruas de Porto Alegre. Por meio dos livros, Érico começou a mapear a condição humana, a perceber que as histórias pessoais, inclusive a sua, estão inseridas em enredos muito maiores, de tempo e de memória. Nos anos 1920 e 1930, sua inserção no ambiente cultural porto-alegrense foi gradual. Ele começou a trabalhar na Revista do Globo, um espaço fundamental para a circulação de ideias e para a construção de uma cena literária no sul do Brasil. Inicialmente tradutor e revisor, Érico aos poucos conquistou espaço como cronista e ficcionista. Foi ali, entre textos alheios e provas tipográficas, que a sua voz começou a se delinear com nitidez. A Revista do Globo funcionava como uma verdadeira escola paralela.
Era ali que ele lia originais de outros autores, acompanhava debates intelectuais, traduzia obras estrangeiras e experimentava estilos. Essa experiência editorial moldou seu olhar cosmopolita. Ao contrário de muitos escritores da época, que permaneciam fechados em círculos provincianos, Érico aprendeu a olhar o Brasil com lentes estrangeiras e o estrangeiro com lentes brasileiras, uma dupla perspectiva que seria a marca profunda de sua obra. A primeira publicação de destaque veio em 1932, com Fantoches, um livro de contos que, embora não tenha alcançado grande sucesso comercial, revelou um escritor promissor. Em seguida, lançou Clarissa, 1933, romance que trazia sensibilidade juvenil em meio à vida urbana, obra que já mostrava a capacidade de Érico para combinar intimismo psicológico com observação social aguda. Esses primeiros escritos eram ainda ensaios de um estilo que se consolidaria com o tempo, mas já traziam os traços fundamentais de sua literatura. O olhar empático sobre personagens comuns, a consciência da passagem do tempo, o desejo de inserir o destino individual dentro de um panorama histórico maior. Importante notar que sua formação não se limitou ao ambiente literário. Érico foi o homem do mundo. Viajou aos Estados Unidos, trabalhou como adido cultural em Washington, conheceu escritores e políticos de várias partes. Essas experiências ampliaram ainda mais seu repertório intelectual e político, fazendo dele um autor capaz de dialogar com questões universais sem abandonar suas raízes brasileiras. Sua escrita, nesse período inicial, era também um gesto de afirmação pessoal. Depois de anos se sentindo deslocado e incerto sobre seu lugar no mundo, Érico encontrou na literatura um espelho e uma bússola. Escrever era organizar o caos interno, dar forma à memória familiar, dar sentido ao tempo que passa. Essas primeiras obras foram o alicerce sobre o qual ele ergueria uma das mais ambiciosas narrativas da literatura brasileira, a saga de O Tempo e o Vento. E é justamente no encontro entre sua formação intelectual ampla e sua sensibilidade de narrador que surgirá o grande conflito pessoal que irá marcar sua trajetória e sua escrita. O grande conflito. Por trás da serenidade do narrador que ergueu uma das maiores epopeias literárias do Brasil, havia em Érico Veríssimo um homem profundamente dividido entre dois mundos. O interior silencioso de Cruz Alta, impregnado de memórias familiares, tradições e afetos, e o mundo moderno em rápida transformação, com suas convulsões políticas, ideológicas e culturais. Esse conflito não foi apenas temático em sua obra. Ele foi existencial. Desde jovem, Érico conviveu com uma sensação aguda de desajuste. Não se encaixava inteiramente no modelo conservador da sociedade gaúcha do início do século XX, mas tampouco pertencia por completo ao universo intelectual cosmopolita que admirava. Havia nele uma inquietação constante. Como ser fiel às raízes sem se aprisionar nelas? Como abrir-se ao mundo sem perder o chão que o sustentava? Essa tensão se agravou à medida que sua carreira literária se consolidava. O Brasil dos anos 1930 a 1950 era um país mergulhado em turbulências políticas, Revolução de 30, Estado Novo, Segunda Guerra Mundial, ditadura e redemocratização. Como intelectual lúcido, Érico não conseguia se refugiar na ficção como se fosse um espaço neutro. Ao contrário, sentia que precisava dialogar com a realidade, sem, no entanto, transformar sua obra em panfleto. O conflito maior, portanto, era entre o desejo de compreender o Brasil e o temor de ser engolido por ele. Ao mesmo tempo em que buscava retratar a formação do país através de O Tempo e o Vento, também se via diante de pressões políticas e expectativas ideológicas. Foi duramente criticado por setores da esquerda e da direita, por não se alinhar plenamente a nenhum. Defendia a liberdade intelectual e se recusava a reduzir sua escrita a trincheiras partidárias, uma postura que, embora ética, o deixava frequentemente isolado. Além disso, Érico viveu conflitos pessoais ligados à própria ideia de pertencimento.
Durante sua estadia nos Estados Unidos, onde trabalhou como adido cultural e fez conferências em universidades, experimentou uma espécie de dupla identidade. Era o escritor brasileiro admirado no exterior, mas também o homem que, de longe, via seu país se transformar com angústia. A distância geográfica acentuou a distância simbólica. Quanto mais conhecia o mundo, mais se perguntava quem era ele, afinal, e que lugar ocupava como escritor e cidadão. Havia ainda um conflito íntimo com a passagem do tempo, tema que perpassa toda a sua literatura. Como cronista de memórias, Érico sentia que o passado se dissolvia diante dos seus olhos e que a escrita era sua única forma de preservá-lo. Isso gerava uma pressão imensa. Contar a história não apenas de uma família fictícia, mas de um Brasil inteiro, exigia não só talento, mas também coragem emocional e intelectual. Esse conjunto de tensões entre interior e exterior, tradição e modernidade, política e literatura, identidade e deslocamento é o que chamamos aqui de seu grande conflito pessoal. Não se tratava de uma crise pontual, mas de uma corrente subterrânea que atravessou toda a sua vida e obra. É justamente desse conflito que nasceria a sua criação mais ambiciosa, O Tempo e o Vento, uma tentativa monumental de reconciliar o íntimo e o coletivo, o passado e o presente, a memória e a história. Obra icônica. A ideia de escrever O Tempo e o Vento não surgiu como um lampejo súbito, mas como um rio subterrâneo que foi ganhando força ao longo dos anos, alimentado por memórias familiares, observações históricas e inquietações íntimas. Para Érico Veríssimo, essa obra seria mais do que um romance. Seria uma síntese literária da formação do Brasil, especialmente do Sul, vista pelos olhos de personagens comuns, entrelaçados ao curso da história. Nos anos 1940, já consagrado como autor de romances urbanos como Clarissa e Caminhos Cruzados, Érico começou a sentir a necessidade de voltar ao passado, não apenas ao seu passado pessoal, mas ao da própria terra gaúcha. Desejava compreender as forças que moldaram aquele território e aquelas pessoas, guerras, migrações, disputas políticas, afetos silenciados, laços familiares. Sabia que para isso não bastava um livro, seria necessária uma narrativa ampla, de fôlego épico. Foi assim que nasceu o projeto de O Tempo e o Vento, uma trilogia monumental, dividida em 3 partes: O Continente, 1949, O Retrato, 1951 e O Arquipélago, 1961, que acompanha cerca de 200 anos de história, desde a fundação de uma cidade fictícia, Santa Fé, até meados do século XX. Nesse universo, Érico mistura personagens fictícios e acontecimentos históricos reais, recriando as raízes de um Brasil em formação. A criação dessa obra foi um processo árduo, quase obsessivo. Érico mergulhou em pesquisas históricas minuciosas, consultando documentos, viajando pelo interior gaúcho, ouvindo relatos orais e reconstituindo mentalmente cenários de séculos passados. Ao mesmo tempo, trabalhava sua prosa com uma delicadeza de relojoeiro. Queria que o enredo épico tivesse a mesma precisão psicológica de um romance intimista. Sua experiência como tradutor e leitor voraz o ajudou a estruturar a obra com um olhar cosmopolita. Inspirou-se em narrativas épicas internacionais, como as sagas russas, os romances históricos de Balzac, as crônicas familiares de Thomas Mann, mas deu-lhes uma forma brasileira, marcada pelo ritmo da oralidade e pelo olhar de quem conhece profundamente o chão que pisa. A figura central da trilogia é a família Terra Cambará, cujas trajetórias se entrelaçam às guerras, revoluções e transformações sociais do Rio Grande do Sul. Através dessa família, Érico faz um retrato multifacetado do país, não o Brasil idealizado dos livros escolares, mas um Brasil de contradições, violências, afetos intensos e memórias em disputa. O processo criativo foi também uma experiência existencial. Ao reconstruir séculos de história, Érico revisitava sua própria infância, seus antepassados, suas dúvidas sobre identidade. Cada página era uma tentativa de dar forma a um tempo que insistia em escapar. Por isso, a obra tem esse título preciso: O Tempo e o Vento. O tempo que corre, o vento que arrasta, e a palavra que tenta, com esforço poético e narrativo, reter o que se esvai.
Quando publicou O Continente em 1949, a recepção foi intensa. Críticos perceberam de imediato que estavam diante de um marco. O público abraçou a saga, reconhecendo na história de Santa Fé ecos de suas próprias famílias e regiões. O Tempo e o Vento se tornou, pouco a pouco, um espelho em que o Brasil podia se ver de corpo inteiro, com suas grandezas e feridas. Essa criação monumental exigiu de Érico não apenas talento, mas resistência emocional e intelectual. Foram mais de 20 anos dedicados a essa saga, que atravessou fases pessoais distintas de transformações históricas do país. Ao concluir o Arquipélago, Érico havia não só escrito uma das maiores obras da literatura brasileira, mas também reconciliado, através da arte, os dois polos de seu grande conflito pessoal, o íntimo e o coletivo, o local e o universal. O sucesso. O lançamento de O Tempo e o Vento representou um divisor de águas não apenas na trajetória de Érico Veríssimo, mas também na história da literatura brasileira. A trilogia transformou o autor gaúcho em uma referência nacional e internacional e redefiniu os parâmetros do romance histórico no país. O sucesso foi tão profundo quanto complexo e trouxe consigo tanto reconhecimento quanto novos desafios. Quando O Continente foi publicado em 1949, críticos e leitores compreenderam que estavam diante de uma obra rara, uma narrativa capaz de conciliar profundidade literária e ampla comunicação com o público. O romance alcançou altas tiragens. Foi discutido em jornais, universidades e círculos culturais. Intelectuais o saudaram como um marco que renovava a tradição do romance regionalista, ao mesmo tempo em que ampliava seus horizontes estéticos e históricos. Nos anos seguintes, com a publicação do Retrato, 1951, e O Arquipélago, 1961, o fenômeno se consolidou. A saga de Santa Fé tornou-se um espelho simbólico do Brasil, capaz de abarcar mais de 2 séculos de transformações sociais, políticas e afetivas. Para leitores gaúchos, havia ali um reconhecimento identitário profundo. Para leitores de outras regiões, havia a revelação de um país múltiplo, narrado por um olhar que não se limitava ao eixo Rio-São Paulo. O impacto foi tão grande que O Tempo e o Vento ultrapassou as fronteiras da literatura. A obra foi adaptada para teatro, televisão e cinema. A minissérie produzida pela Rede Globo, em 1985, dirigida por Paulo José, alcançou enorme sucesso de público e crítica, apresentando a saga a novas gerações. Décadas depois, em 2013, a história foi novamente levada ao cinema, confirmando sua força narrativa atemporal. O sucesso trouxe a Érico prestígio, mas também uma responsabilidade imensa. Ele passou a ser visto como porta-voz de uma identidade nacional, uma espécie de cronista das raízes brasileiras. Suas opiniões políticas eram ouvidas com atenção, seus livros se tornaram leitura obrigatória em escolas. Sua figura era reverenciada como símbolo da cultura brasileira. Ao mesmo tempo, isso gerava uma pressão constante. Como continuar escrevendo depois de ter produzido uma obra tão monumental? No plano pessoal, o sucesso lhe proporcionou estabilidade financeira e liberdade criativa. Ele pôde viajar, morar no exterior, dedicar-se inteiramente à literatura. No entanto, Érico nunca se deixou deslumbrar completamente. Manteve um olhar crítico sobre o país, sobre a política, sobre si mesmo. Continuou escrevendo romances e ensaios, mas sempre com a consciência de que O Tempo e o Vento havia se tornado seu grande marco, uma espécie de farol, mas também de sombra, pois qualquer obra posterior seria comparada a ela. O reconhecimento internacional também foi significativo. Como adido cultural em Washington durante os anos 1940, Érico já tinha um trânsito cosmopolita. Com a trilogia, passou a ser traduzido e lido em outros países, participando de conferências e recebendo prêmios. Sua capacidade de combinar narrativa histórica e profundidade psicológica era frequentemente comparada à de grandes romancistas europeus e norte-americanos. Mas talvez a consequência mais duradoura
tenha sido a criação de um espaço literário onde o Brasil pôde se narrar a si mesmo com complexidade. Érico abriu caminhos para novos autores, mostrou que era possível escrever uma obra ambiciosa sem abrir mão da clareza estilística, da empatia pelos personagens e da atenção às vozes silenciadas da história. O sucesso de O Tempo e o Vento não foi apenas um triunfo individual. Foi um acontecimento cultural que ajudou a redefinir a própria noção de identidade nacional na literatura. O legado. Falar do legado de Érico Veríssimo é falar de um ponto de virada silencioso, porém profundo, na literatura brasileira. Ele não apenas escreveu romances consagrados, ele reconfigurou a maneira como o país poderia se narrar a si mesmo. Sua obra, especialmente O Tempo e o Vento, atravessou gerações como um espelho multifacetado, revelando as camadas da formação histórica e afetiva do Brasil. Em primeiro lugar, Érico consolidou uma tradição de romance histórico com dimensão épica, sem perder a delicadeza do olhar sobre o indivíduo. Antes dele, o romance regionalista brasileiro muitas vezes se concentrava em retratar costumes locais ou dramas sociais de forma quase documental. Érico foi além. Transformou a região em palco de questões universais, inserindo personagens comuns no fluxo da história com H maiúsculo. Ele mostrou que o drama íntimo de uma família pode refletir o destino de um país inteiro. Sua trilogia, O Tempo e o Vento, tornou-se leitura obrigatória em escolas e vestibulares, contribuindo para a formação de gerações de leitores. Não se trata apenas de um livro importante. É uma obra que ensina, por meio da narrativa, sobre identidade, memória, tempo e pertencimento. Santa Fé, cidade fictícia, entrou no imaginário nacional como um território simbólico, onde o Brasil rural, colonial e moderno se encontram, se enfrentam e se transformam. Literariamente, Érico influenciou diversos escritores posteriores. Sua combinação de clareza estilística e densidade narrativa inspirou autores que buscavam unir popularidade e profundidade. Ele provou que é possível escrever obras acessíveis sem abrir mão da complexidade, uma lição poderosa para as gerações que viriam, especialmente no contexto de uma literatura brasileira que muitas vezes se via dividida entre o experimentalismo e o didatismo. No campo cultural, Érico também deixou marcas como intelectual público. Foi um dos primeiros escritores brasileiros a desempenhar esse papel de ponte entre literatura, política e sociedade, de forma ativa. Suas crônicas, conferências e intervenções públicas demonstravam uma lucidez crítica rara. Ele não se isolou numa torre de marfim, nem se tornou porta-voz de ideologias rígidas. Preferiu ocupar um espaço intermediário, atento às transformações sociais, mas sempre fiel à liberdade de pensamento. Internacionalmente, Érico ajudou a projetar a literatura brasileira para além de suas fronteiras. Embaixador cultural nos Estados Unidos, tradutor, conferencista, foi uma das vozes que, no pós-guerra, mostraram ao mundo que o Brasil produzia literatura de alto nível, capaz de dialogar com os grandes nomes europeus e norte-americanos. Sua obra foi traduzida para diversas línguas, abrindo caminhos para autores que o sucederiam no cenário internacional. Mas talvez o legado mais profundo seja simbólico. Érico deu forma literária ao tempo, capturando aquilo que escapa. Ele mostrou que a literatura pode ser um lugar onde a memória coletiva se organiza, onde os ventos da história não apagam, mas alimentam narrativas. Em um país que tantas vezes esquece de si, sua obra permanece como um arquivo sensível da formação nacional. Hoje, sua influência se estende não só à literatura, mas também à televisão, ao cinema e ao teatro. Adaptações do Tempo e o Vento continuam a apresentar sua saga a novas gerações, renovando constantemente o diálogo entre passado e presente. Escritores contemporâneos, mesmo quando não o citam diretamente, herdam dele a convicção de que a narrativa pode ser ao mesmo tempo popular e profunda, local e universal, histórica e poética. Assim, o legado de Érico Veríssimo é como o vento, invisível, mas presente em tudo. Ele sopra pelas páginas de livros, pelas vozes de narradores posteriores, pelos corredores das escolas, pelas lembranças dos leitores.
Sua influência não é estática, é viva, pulsante, em constante movimento. Para finalizar, Há escritores que registram o seu tempo, há outros que o interpretam. Mas há os raros que, como Érico Veríssimo, constroem pontes entre tempos, transformam o passado em matéria viva, o presente em reflexão crítica e o futuro em território de memória compartilhada. O Tempo e o Vento não é apenas um romance, é uma arquitetura simbólica do Brasil, erguida com palavras, personagens e ventos que atravessam séculos. Ao longo de sua vida, Érico nunca abandonou a postura de observador atento. Mesmo quando era reconhecido como um dos maiores escritores brasileiros, manteve a humildade de quem sabe que a literatura é, antes de tudo, um gesto de escuta. Escuta das vozes ancestrais, das narrativas populares, das dores individuais e dos movimentos silenciosos da história. Sua escrita é permeada por uma delicada tensão entre lucidez racional e emoção contida, entre o rigor histórico e a poesia íntima. Encerrar a jornada por sua trajetória é, de certo modo, retornar à Cruz Alta, àquela infância marcada por horizontes largos, invernos frios, por crises familiares e por leituras que abriram o mundo. O menino que observava o tempo passar pelas frestas da província transformou-se no escritor que deu forma ao vento, tornando-o legível para milhões de leitores. O Tempo e o Vento permanece como uma das obras mais ambiciosas da literatura brasileira. Não porque busque monumentalidade vazia, mas porque ousa contar a história de um país por meio das histórias de pessoas. Os terra-cambará, os revolucionários, os anônimos, as mulheres silenciadas, os homens em conflito com o destino, todos encontram espaço nesse mosaico narrativo. Ao narrar a formação do Rio Grande do Sul, Érico narra a formação de um Brasil inteiro, suas contradições, violências, paixões e silêncios. Seu encerramento como escritor não foi um fechamento, mas uma continuação em outras vozes. Escritores posteriores encontraram em sua obra uma espécie de alicerce, um testemunho de que é possível unir rigor estético, amplitude histórica e sensibilidade popular. Professores continuam a apresentar seus livros a jovens leitores que descobrem ali não apenas um texto literário, mas um espelho identitário. Adaptadores de teatro, cinema e televisão continuam a revisitá-lo, encontrando nas páginas da trilogia uma fonte inesgotável de dramaturgia e emoção. No fundo, a mensagem de Érico Veríssimo ecoa com força no Brasil contemporâneo. Para compreender quem somos, é preciso escutar os ventos do passado. Eles sopram por entre ruínas, memórias, revoluções, afetos e nos lembram que nossa identidade é um tecido em constante tecelagem. A literatura, nesse contexto, não é mero registro, é uma forma de resistência ao esquecimento. Ao terminar esta travessia, resta a sensação de que Érico Veríssimo permanece presente, como o vento que nunca cessa totalmente, apenas muda de direção. Sua obra não pertence a um tempo específico, pertence a todos os tempos. Ela continua a nos convidar a olhar para trás sem nostalgia cega e para frente sem ingenuidade, compreendendo que somos feitos de histórias, contadas, esquecidas, reinventadas. E talvez seja justamente isso que faz dele um dos grandes nomes de nossa literatura, sua capacidade de fazer do ato de narrar um gesto de permanência.